O seu bebê tá com tosse, nariz escorrendo, febre? Essa época do ano não é fácil. Continua aqui com a gente que vamos falar sobre isso hoje. Olá família Creare, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e esse é o canal da Creare Pediatria. Nós fizemos uma série aqui no canal sobre doenças de primavera e de verão. E agora chegou a vez de falarmos sobre doenças de outono e de inverno. Sim, na pediatria é muito comum essa sazonalidade. O que é isso? Sazonalidade é essa distribuição das doenças ao longo aí do ano. Então, tem algumas infecções, algumas doenças que são mais comuns na época que tá calor e algumas que são mais comuns na época que tá frio. Por que acontece isso? Acontece pela questão da circulação dos tipos de vírus. Tem alguns vírus, alguns micro-organismos que sobrevivem mais no tempo quente, alguns que sobrevivem mais no tempo frio. E também depende muito da questão dos hábitos das pessoas, como é que as pessoas estão se comportando em cada uma aí dessas estações. Na época do ano que estamos agora, no outono e mais pra frente que vai entrar o inverno, são muito comuns as doenças respiratórias. Esses quadros que tem aí como semelhança o acometimento do sistema respiratório. São diversas possibilidades, diversas infecções. Desde gripe, resfriado, infecção de garganta, de ouvido, até pneumonia, bronquite, asma, H1N1, que é uma doença aí grave, né, que pode virar grave de um vírus que está circulando por aí. Então existem diversas possibilidades. Nós vamos trazer vídeos sobre cada uma dessas infecções. Hoje nós vamos falar aí de uma maneira mais geral. Por que nessa época do ano é muito comum ter esse tipo de infecção? Bom, como eu disse, são infecções cujos vírus estão circulando nesse tempo mais frio. Mas, além disso, o que acontece também nessa época? As pessoas, elas tendem a ficar mais aglomeradas. Então, não é comum a gente frequentar muito nessa época do ano parques, piscina, clube, ficar saindo muito na rua. Não, por causa do tempo frio, todo mundo está se protegendo um pouquinho mais. Então, o que acontece? As pessoas vão para lugares muito fechados. Em lugares muito fechados, principalmente quando tem muita gente junta, é muito comum pelo menos alguém tá ali ou com alguma infecção, ou então tá incubando, que a gente fala, ou seja, o vírus tá ali adormecido no organismo daquela pessoa, ela não pega a infecção, mas ela pode estar transmitindo. Isso é extremamente comum. Então, se a gente vai num ambiente que tem alguém com essa infecção, é muito comum da gente pegar aí pelo ar, pelas vias respiratórias mesmo, né? A pessoa expele por gotículas, por espirrar, por tossir, por falar. E a gente, quando tá ali no mesmo ambiente, tem esse risco de pegar. A criança, ela tem um sistema imunológico ainda menos preparado. Ela teve contatos com menos vírus. Então, a tendência dela pegar mais vezes, mais infecções, é muito maior do que do adulto. Por isso que a gente tem a impressão aí de que a criança está sempre doente nessa época do ano. E às vezes acaba estando mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, é prevenir. Isso é o mais importante, porque as infecções, elas podem sim ser complicadas, podem ficar graves, pode precisar de tratamento até internação, em alguns casos até precisa de UTI, dependendo do sintoma que a criança vai apresentando, dependendo da infecção que ela pegar. Então, vamos prevenir, gente. Primeira coisa, tentar manter uma alimentação saudável, uma alimentação variada, com bastante frutas, legumes, verduras, porque a gente sempre bate nessa tecla. O nosso organismo tá forte. Se o organismo estiver forte, a chance dele pegar uma infecção é muito menor. Então, vamos encher de vitaminas, de alimentação saudável, de líquido, vamos fazer atividade física para deixar o nosso organismo bem preparado. O que prepara o organismo também? As vacinas protegem contra as várias infecções, muitas infecções graves. Então, isso é importante também a criança estar tomando. Mas, mais do que tudo isso, a questão das medidas de higiene. Lavar as mãos, sempre que mexer no nariz, ou só o nariz, for ao banheiro, mexer com outra criança, lavar sempre a mão para tentar tirar os vírus que ficam acumulados. E principalmente nessa época, evitar lugares muito fechados e com muita gente. Então, a criança, quanto menorzinha ela for, quanto mais bebezinha ela for, não é para ficar frequentando supermercado, comércio, igreja, show, lugares muito fechados e com muita gente, porque a chance dela pegar uma infecção é muito, muito grande. Nós já fizemos vídeos sobre isso aqui no canal, já falamos sobre prevenção de doenças, então tem um vídeo muito completo sobre esse assunto que ele aborda não só as partes de doenças de primavera e verão, mas também as partes de doenças de outono e inverno.
Ficou alguma dúvida? Tem alguma infecção que você tem curiosidade mais de saber? Fica aqui com a gente que nós vamos falar aí um pouquinho sobre cada uma delas, tá certo? Compartilha esse vídeo com todo mundo, para todo mundo estar bem preparado nessa época do ano e não assustar tanto quando essas coisas acontecerem. Obrigada e até breve!